Eletrônica de potência 5. Neste momento nós vamos falar com vocês sobre os retificadores trifásicos. Existe o de meia onda e o de onda completa. Nós vamos estudar inicialmente os não controlados, tanto de meia onda quanto de onda completa. Para nós obtermos uma completa compreensão sobre as retificações, nós devemos lembrar o seguinte: nós estamos trabalhando com um sistema trifásico e isto gera algumas informações que são extremamente necessárias. Vamos por partes. No processo de geração de energia trifásica, são produzidas 3 senoides a partir do mesmo cilindro gerador, das mesmas espiras, porque nós trabalhamos aqui com as seguintes espiras. Nós temos uma espira que entra por aqui e sai por aqui. A segunda espira entra por aqui e sai por aqui. E a terceira espira entra por aqui e sai por aqui. Cada uma delas, a A, a B e a C, produzem uma saída diferenciada, vamos chamar assim, porque é o seguinte: efetivamente, você só consegue produzir energia de corrente alternada quando você produz um movimento de giro da bobina imersa em um campo magnético. Isto vai fazer com que, devido à construção delas, nós podemos ver aqui, na verdade, a simetria, você só pode produzir energia ou quando ela está saindo ou quando ela está entrando. Então, isso vai fazer com que, se eu produzir aqui a fase A, que sai do ponto 0 grau, eu só vou produzir a próxima aqui. 60 mais 60, 120 graus aqui na frente. Tá ok? Pode ver, inclusive, aqui está a marca, né? E a terceira, mais 30, perdão, mais 60, mais 60, são 120. E aí nós vamos produzir a terceira. A terceira, então, veja, a primeira sai com 0, 120 graus depois sai a segunda, 120 graus depois sai a terceira. Elas têm a mesma amplitude, porém, estão defasadas de 120 graus. Com base nesta informação, vamos verificar como obter retificação partindo-se de 3 senoides independentes, 3 fases. Na verdade é o seguinte: quando se faz uma retificação de meia onda, existem algumas restrições. Vejam só aqui, ó. Porque para você poder retificar, nós usamos esta configuração, significa que a carga precisa de um aterramento, um outro ponto que não é nenhum desses. É só você imaginar, se eu conectasse esse pino em algum destes diodos, no catodo deles, o que eu estaria fazendo? Produzindo um curto-circuito, porque veja bem, a hora que você conecta aqui, você está colocando a carga em paralelo com o curto-circuito. Então, uma restrição que eu tenho é trabalhar com o secundário em triângulo, perdão, em estrela. Como funciona isso? Para isso nós usamos um transformador, onde no primário, independente da configuração, sendo que a configuração mais comum é de triângulo, nós configuramos a entrada da fonte de alimentação, onde L1, L2 e L3 correspondem às tensões que estão vindo direto da rede de alimentação. O secundário, eu configuro ele em estrela para obter o ponto central equilibrado. Agora, com esta configuração em estrela, eu consigo fazer a retificação de meia onda. Então, o secundário precisa necessariamente ser ligado em estrela a 4 fios. Vamos ver como é que fica a tensão sobre uma carga linear. Professor, por que precisa ser uma carga linear? No estudo tanto de retificação quanto disparo e controle de potência sobre cargas, devido ao fato da indutância se opor à variação de corrente,
significa dizer que nós precisamos ter o controle sobre isto, mas ter a ciência de que, ao usar cargas indutivas típicas de motores, quando você corta a energia, não significa parada instantânea. Então, o primeiro estudo para você se aclimatar com o ambiente de trifásico ou de corrente alternada sob controle de TRIAC, SCR, a gente costuma fazer isso sobre uma carga linear, porque quando você corta a energia sobre ela, ela simplesmente para de funcionar. É o nosso caso. Então eu tenho aqui uma alimentação em estrela com o neutro, e o neutro alimenta a carga. E os três diodos cumprem o papel de fazer a retificação de cada uma das fontes de alimentação, cada uma das fases. O que nós temos é isto aqui, ó. Nós temos as três linhas de alimentação, ok? Você pode ver bem por aqui. Mas ocorre um fenômeno muito interessante. Nós temos que procurar a retificação para poder compreender o fenômeno completamente. Nós teremos que estar atento ao catodo de maior potencial. Vamos aos fatos. Aqui, por exemplo, você tem a tensão L3. Então, o L3 aqui é o potencial maior. Então, significa que durante este período aqui, é o diodo D3 que está conduzindo. Quando o potencial de L1 se torna maior, o diodo D3 vai parando de conduzir ao mesmo tempo em que o diodo D1 assume o comando e, portanto, a tensão que estava decaindo acompanhando D3 passa a acompanhar D1. E o fenômeno ocorre novamente aqui, quando o L2, que está ligado em D2, passa a conduzir. E de novo aqui, quando o potencial de L3, D3 se torna maior outra vez, ele assume. E de novo aqui, o diodo D3 para de conduzir, e aqui nós temos novamente o diodo D1. Então significa que só na crista desta onda você tem condução durante todo o tempo. Exatamente isto aqui. Então o que está chegando na carga? Esta forma de onda vermelha, que é na verdade uma retificação, tá ok? Ela é uma forma de onda pulsada resultante da retificação, ok? O que eu poderia falar aqui para qualquer um ver seria dizer o seguinte, olha, de 30 até 150 graus, tá ok? 120 graus, portanto, mas de 30 até 150 é D1 que trabalha. Ok? Por outro lado, de 150 até 270 é o D2 que está trabalhando. E de 270 até 390 nós temos o D3 operando. E depois o ciclo repete. E dá para se notar uma coisa interessante. Vou observar um detalhe muito legal. Vamos pegar o L1. Eu quero que você observe que o L1 parte do zero. O L1 vem por aqui, passa por aqui, aqui. Aqui o L1 completa em 360, completa um ciclo completo do L1. O que se pode observar é que ele gastou 360 graus para fazer um ciclo completo. Agora, este impulso daqui que você está vendo, que é a retificação, fruto da retificação, ele vai de 30 até 150, por exemplo. Então, na realidade, são 120 graus. Então, vamos ver. O período de um sinal completo é 360. O período do pulso é de 120. Portanto, ele é 3 vezes maior, período é menor, frequência é maior. A frequência do ripple, que é essa oscilação, é 3 vezes maior, ok? A frequência é 3 vezes maior. Por quê? Porque o período dele é 1/3 do período completo de uma das formas de onda.
Com relação à tensão média, a forma de onda produzida, que é aquela onda que é o ripple, na verdade, ok? Dá para se observar o seguinte, que se você comparasse com o modelo, mesmo o de retificação de meia onda, o que se observa de onda completa, mesmo que você compare com o de onda completa monofásico, é muito interessante, porque a frequência do ripple e a amplitude dele, ela é maior em termos de amplitude, o valor médio retificado do ripple trifásico é maior que a tensão média retificada, mesmo do monofásico de onda completa. Em outras palavras, ele é melhor, ele pode fornecer mais energia para o processo. Vamos agora mostrar para vocês como é que fica o nível de tensão sobre o qual os diodos estão conduzindo. Nós já havíamos colocado aqui uma vez, né? Este topo que você está vendo aqui, ó. Aqui dá para você sentir todos os detalhes e a tensão sobre a carga. Esta é a tensão da fonte de alimentação. Isto é um retificador monofásico. Observe que o ripple dele é muito alto. Isso vai produzir uma tensão média alta, vamos chamar assim, mas muito inferior à tensão média retificada se você fizer com retificador monofásico. Tudo bem? Então, se você quiser fazer uma retificação trifásica, você tem um sinal quase retilíneo, porque o período é bastante curto, além do fato dele produzir uma tensão média retificada, muito mais elevada do que a tensão média produzida no monofásico. Isto aqui é de onda completa. E este é de meia onda. É só para você ter uma ideia comparativa. Vamos a algumas considerações. Uma vez que a ondulação da saída, você percebeu a ondulação, se você observar o slide anterior, você vai ver que a ondulação, a amplitude da ondulação, ela é menor, mas ela está num patamar mais elevado, produzindo uma tensão média bastante melhor do que a do retificador trifásico, do que a do retificador monofásico de onda completa. Veja bem, vou tornar a repetir para deixar bem claro, sem margens para erro. O valor médio retificado de trifásico com meia onda é muito mais alto do que você medir o valor retificado médio num circuito monofásico de onda completa. Quer dizer, o trifásico de meia onda dá um valor mais próximo do linear e mais alto, fornecendo maior energia para a carga, e ele é maior que o mesmo num circuito monofásico de onda completa. Então, meia onda trifásico melhor do que o onda completa monofásico. Nós não podemos esquecer que aqui nós estamos trabalhando com a retificação usando uma alimentação em estrela. Isto significa que esta tensão existente aqui entregue para a carga, na verdade vai ser a tensão de fase. Por quê? Porque se você for medir na carga, você vai ver que a carga está ligada no neutro e a outra ponta da carga estará ligada em alguma dos terminais do secundário em estrela. Se você mede a tensão em cima de uma das bobinas do trifásico, você está medindo a tensão de fase, que é ela que está chegando para a carga. Por isto, nós temos que colocar isso na forma de uma equação. Aquela equação, pessoal, é obtida tecnicamente pela integração de área da curva. E isso daí, para nós, nesse momento, não é interessante pelo trabalho que nós estamos fazendo. O cálculo daquela área média embaixo das curvas da retificação monofásica, da retificação trifásica de meia onda, resulta nesta equação. São 3, porque nós temos 3 fios, é raiz de 3
porque para mim saber o valor máximo, raiz de 3, isso aqui é a relação que existe entre tensão de linha e tensão de fase. Raiz de 2 porque estou interessado no pico da carga e não apenas na tensão eficaz. Ora, isto dividido por 2π, que é um ciclo completo, 360 graus, só que aqui nós temos algumas constantes e eu vou simplificá-las. Primeiro, lembrando que o raiz de 2 vezes a tensão de fase é porque eu quero a tensão máxima e não a tensão eficaz. Outra coisa é que todo este conjunto daqui, 3 raiz de 3 raiz de 2 sobre 2π, equivale a 1,17. Então eu poderia estar dizendo desta forma para você como eficaz. Tudo bem? Ou ainda, se eu quiser saber em relação à tensão de pico, eu divido por raiz de 2 e eu acho o valor desejado. É 0,83 de pico, pensando no valor máximo. Isso vai depender daquilo que você tem. Por exemplo, neste caso daqui, eu aplicaria esta equação para obter o valor eficaz produzido na carga. Ora, se eu precisasse do valor máximo, eu trabalharia desta forma. Mas a única relação é a seguinte, que a tensão de pico dividido por raiz de 2 é a tensão de fase, que é a tensão eficaz. Por isso que eu marquei aqui, para que você não se esqueça. Uma coisa importante, quero que você se lembre sempre, foi o que eu falei anteriormente, né? Que a tensão de fase é a tensão entre a linha e o neutro. Por quê? A definição de tensão de fase é a tensão em cima da bobina geradora. Então, esta queda de tensão aqui em cima é fase. Esta queda de tensão aqui é fase. Esta queda de tensão aqui é fase. Mas se você fosse medir daqui até aqui, você vai notar que você está medindo entre uma fase e a outra. E isto aqui é chamado tensão de linha. Uma vez compreendido o princípio básico do retificador trifásico de onda de meia onda, nós vamos agora nos atermos ao de onda completa. Note que os estudos estão sendo sobre não controlado. Por quê? Porque depois da compreensão do fenômeno controlado, é muito mais fácil você substituir um diodo do circuito por tiristores e fazer o chaveamento conforme o ângulo de disparo que você desejar. A única diferença é que você vai diminuir o valor médio retificado. Ali seria o máximo, né? Com ele conduzindo a partir de 0 grau. Vantagem, como eu já expliquei, você consegue um nível DC muito mais próximo do ideal. Nós vimos a retificação trifásica de meia onda e ele forma ângulos muito abertos, mostrando que ele precisa, na verdade, de 120 graus de frequência de período de ciclo. Vamos observar então agora que no trifásico de onda completa, nós vimos o de meia onda, nós vamos precisar primeiro 6 diodos. E nós vamos precisar de alimentação diferenciada. Só que a fonte de alimentação para este tipo, como eu não preciso de um neutro em cima da carga, eu posso me dar alguns luxos. Eu vou sugerir aos jovens que estão estudando retificação trifásica, principalmente a não controlada, a usar esta distribuição aqui. Você já vai compreender a vantagem dela. 135, os ímpares 135 em cima. Abaixo, nós vamos usar 4, 6 e 2. É diferente, você pensaria 2, 4, 6. Não, é 4, 6, 2. E aqui é A, B e C. Você vai ver a vantagem de nomenclatura se você utilizar este modo. Preste bem atenção. Voltando, para mim alimentar esta ponte retificadora, como eu não preciso do neutro, qualquer um dos dois me satisfaz. Qualquer um deles. Se eu utilizasse triângulo, por exemplo, o que a diferença é que eu estaria mandando entre A, B e C fase. Se eu utilizar esta configuração e mandar esses 3 pontos da alimentação estrela, estarei mandando a tensão de linha. Tensão de linha
maior que a tensão de fase. Mas eu tenho essa possibilidade de escolher que eu não tinha no retificador trifásico de meia onda. No de meia onda, só havia espaço para trabalhar com estrela. O acionamento dos diodos vai ocorrer da mesma forma que na retificação de meia onda. O diodo que estiver conduzindo com o maior potencial de catodo é aquele que vai funcionar. Porém, quando se trabalha com 6, agora eles vão trabalhar em pares. 2 diodos conduzem de cada vez. Vamos observar. Um lembrete interessante é você saber do seguinte, que a corrente de carga resistiva na saída do retificador trifásica em ponte vai estar em fase com a tensão. Significa que, como a carga é linear, elas estarão sobrepostas uma sobre a outra com uma diferença de amplitude, mas elas estarão ocupando o mesmo período, estarão, portanto, em fase. Aqui está a nossa montagem. Eu vou montar uma tabela aqui, porque é o seguinte, pessoal. Como é uma questão de potencial, nós temos aqui em azul tracejado. Aliás, deixa eu começar primeiro pelas principais. A vermelha é o VA. Okay? A azul é o VB. E a verde é o VC. Tudo bem? As 3 fases originais estão aqui. Só que é o seguinte, como se trata de diferença de potenciais que estarão trabalhando, nós devemos também replicar, eu quero que você observe bem, por exemplo, se esta tensão é a VB, ou seja, VBC, é a tensão entre B e C, observe o tracejado reverso aqui, ele é a tensão de C para B. Sim, porque vai haver um momento em que vai estar ocorrendo essa condição. Para nós enxergarmos o efeito disto, é sempre conveniente nós colocarmos a tensão A, a tensão B e a tensão C e colocarmos o seu complemento. Observe aqui, esta é para o VCB e o VBC, a vermelha também tem, é o VBA, se a vermelha é a B, então aqui nós temos o BA. Tudo bem? Você vai compreender isto, agora esta distribuição vai ser maravilhosa. Acompanhe. O maior potencial é quem conduz. Depois fica fácil até a compreensão. Por exemplo, VCB é VC menos VB. Com estas informações eu compreendo a montagem do circuito final. Por gentileza, prestem aqui atenção. Vamos começar por esta azul tracejada, porque é a que está mais próxima do eixo para mim, com o pico interessante. Esta trata-se da tensão VCB. VCB? Então veja bem, VC está aqui, VB está aqui. Esta primeira eu vou traçar, por favor, acompanhe. As demais eu não vou. Olha que legal. Se a tensão é VCB, essa tracejada azul é VCB, é VC menos VB. Então ele vai entrar pelo VC, que é maior, e vai sair pelo B. Só que veja, quando a tensão entra por aqui, este diodo não permite sair nada por aqui. Então, ele vai subir aqui em cima. Vai passar por aqui, vai vir até aqui. Por que ele não vai para lá? Reverso, reverso, não tem caminho para a corrente. Aí a corrente vem, passa pela carga e retorna. Por onde ela vai retornar? Como estão relacionados os potenciais mais altos B e C, ela vai voltar por aqui. Vai voltar para o B. Esperado. Conclusão. Se eu estivesse olhando por aqui, apenas por esta questão,
eu diria para você que quem foi envolvido foi o D5 e o D6. Vamos ver como é que fica? De fato é o D5 e o D6. Durante este pequeno período é o D5 e o D6. Vamos ver o próximo agora, mas antes eu vou apagar esse desenho que eu fiz aqui para não ficar sobreposto sobre o próximo que eu vou mostrar. É bacana até de fazer. Aqui é o seguinte, entre 60 graus e 120, durante 60 graus, quem que vai conduzir? Nós estamos vendo que é a linha vermelha, e a linha vermelha é VAB, então é VA menos VB. Mas espera um pouquinho, VA menos VB, isso é importante, VA ele entra por A e sai por B. Então ele vai vir por aqui, não pode descer, vou procurar o B ali, ó. Não desce, não desce, passa pela carga, eu estou procurando o B, não é? O B. O B está ligado aqui, ó. Então ele poderia voltar por qualquer um, porém por diferença de potencial, ele vai voltar pelo B. Consequentemente, nós tivemos o diodo 1 e o diodo 6. Como você mesmo pode ver. O 6 e o 1. Tá ok? Vamos para a próxima agora. Vou remover esses pedacinhos para nós podermos fazer o próximo ensaio. E aí a gente começa a perceber o seguinte. Agora quem entrou em funcionamento é o tracejado. O tracejado é VAC, então VA menos VC. Quer dizer, ele vai entrar pelo A, vai passar pela carga e vai voltar pelo C. O C está ligado aqui, ó. Esse vai ser a trajetória da corrente. Ora, veja que interessante. Quem é que esteve envolvido? O 1 e o 2. 1 e 2. Fechou. Agora nós temos a tensão VBC. Vamos novamente remover as anotações. Está vendo? 5, 6, 6, 1, 1, 2. Aposto que aqui é 2, 3. Mas vamos ver. É azul. Azul é B menos C. B menos C significa que eu vou entrar pelo B. Questão de polaridade. Repetindo para não me perder, para não dar errado, é C. Certo? Então eu vou voltar pelo C. Consequentemente, nós envolvemos o 3 e o 2. O 2 e o 3. E mais um fechou. No próximo, quem vai entrar é o B menos A. Vamos lá então. B menos A. Vamos pegar o B menos A. Ele vai entrar, portanto, pelo B e sair pelo A. Então ele vai entrar pelo B. Ele vai entrar. Vou botar uma cor clarinha aqui, ó. Ele vai entrar pelo B e vai sair pelo A. Meu A está aqui embaixo. Então nós estaremos ocupando o D4 e estaremos ocupando o D3. Portanto, 3 e 4. E a tampa aqui. O próximo é VC menos VA. Vamos remover para ter espaço. VB menos VA. Olha, o último é o verde aqui, é VC menos VA. Ele entra pelo C e sai pelo A. Quem que ele tomou nesses instantes? Ele tomou o D5 e aqui ele tomou o D4. Portanto, 4 e 5. Não precisa nem pensar. O próximo vai ser
O tracejado azul vai ser o VCB, mas o VCB nós já vimos que é o primeiro, é o 5 e o 6. Olha que legal, quando você coloca essa numeração aqui, olha o resultado. Quem conduz? 5, 6, 6, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 1, 1, 2, 2, 3. E você tem esta constituição aqui em cima. A pergunta mais complexa é o seguinte: esta tensão, comparada com a retificação trifásica de meia onda, ela é menor a amplitude do ripple. E isso tem reflexo no nosso resultado. Vamos ver como fica a tensão média sobre a carga nesta situação. Vamos desenhar. Vamos cobrir. Quanto será que dá a tensão média por aqui? É esta tensão média. Ok? É esta área sobre a curva. Então, essa área é tudo isso aqui, ó. Ora, isso também dá uma equação diferente do que nós estávamos acostumando. Mas antes eu quero mostrar mais uma coisa. Ela dura 60 graus, enquanto que se eu acompanhar uma onda completa, que é a vermelha, por exemplo, eu observo que ela consome 360 graus. Ela está mais rápida ainda do que a senoidal da alimentação. Portanto, eu posso considerar que a frequência do ripple é 6 vezes maior que a frequência da rede. E o período dele é 6 vezes menor. Conclusões. A ondulação é bem reduzida. Você observa que a tensão retificada fica próxima da contínua ideal, tensão DC, com um valor médio calculado da seguinte forma. Observe a ausência do raiz de 3 aqui. Sabe por quê? Espera aí que nós já vamos falar. Em primeiro lugar, vamos analisar a equação. Nós temos, aqui não foi colocado nem fase nem linha. Por quê? Porque vai depender do que você estiver utilizando. No nosso caso, eu optei basicamente por usar a alimentação em triângulo. Se eu pegar 3 raiz de 2 sobre π, dá 1,35 de tensão máxima. Continue observando o V0. A questão é a seguinte. A minha ponte está sendo alimentada por uma fonte dependente do que eu quero. No meu exemplo, eu coloquei a conexão em triângulo. Portanto, a tensão que está chegando na carga, ela segue a tensão de fase, não de linha. Se eu fizesse uma retificação trifásica de onda completa, utilizando uma estrela, eu teria que aparecer o raiz de 3 no cálculo da máxima. Por quê? Porque a tensão que estaria chegando até a carga é justamente a tensão de linha, tá ok? E a tensão de linha é maior, raiz de 3 vezes, que a tensão de fase, tá ok? A de linha é sempre maior que a tensão de fase. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, provavelmente dentro em breve será colocado disponível para vocês um resumo operacional de trifásico, explicando o que é tensão de linha, o que é tensão de fase e, particularmente, a relação entre fase e linha para estrela ou triângulo. Beleza? Muito bom. Muito obrigado a todos vocês. A gente se vê em breve.